Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos à Semana de Marketing e Vendas 2020. Essa Semana de Marketing e Vendas é um evento para startups e empresas de tecnologia, uma iniciativa da Clint Hub, em parceria com a Distrito e a Darwin Startup. Eu sou Danilo Conrad, CEO da Sales Hackers, e ao longo da semana eu vou estar mediando bate-papos sobre vendas nessa trilha de vendas que a gente se encontra, beleza? E antes de apresentar o nosso convidado e começar esse bate-papo, eu quero lembrar vocês que vai rolar um sorteio de um ingresso para a Digitalks Expo 2020 e 2 mentorias exclusivas, certo? Então, uma mentoria de vendas comigo e uma mentoria de CS com a consultoria de sucesso. E para participar é bem tranquilo, você está vendo aqui agora, né, essa palestra, faz um stories, vai lá no seu perfil, marca a hashtag SMV20, certo? E marca também os perfis Clint Hub, Digitalks, Sales Hackers e Hobbies.cs. O sorteio ele vai rolar nessa sexta, tá? Às 19 horas. Beleza? Então, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui nosso convidado, Ricardo Correia. Ricardo, ele é CEO da Hamper, um grande amigo meu, conheço já há alguns anos, um cara que está à frente aí do mercado, é um cara que uma das maiores referências em vendas aí do país. Sem mais delongas, Ricardão, se apresenta aí para gente. Ô Danilo, cara, obrigado, prazer dividir o espaço aí com você. Como você falou, somos amigos há bastante tempo. Acho que você foi uma das primeiras pessoas a visitar a Hamper, acho que quando éramos só os founders ali numa salinha, show de bola. Também acompanhar a tua trajetória, te admiro muito. Bom, vamos lá, brevemente aí, eu sou o CEO da Hamper. A Hamper, para quem não conhece, é uma plataforma de prospecção digital. A gente tem mais ou menos 3 anos de mercado, que é uma empresa de software por assinatura, né, que atende mais de 1.000 empresas aí no Brasil. E a gente ajuda essas empresas a gerarem mais leads com menos esforço dos vendedores, automatizando a parte mais árdua do processo, que é a prospecção. Então, a gente existe para justamente solucionar essa problemática que normalmente nas empresas os vendedores ou eles passam a maior parte do tempo prospectando ou eles não têm lead para trabalhar. A gente se propõe a resolver isso para colocar o vendedor onde ele tem que estar, que é cuidando de pipeline, de oportunidade, fechando negócio. E espero poder compartilhar um pouco aí da experiência da jornada. A jornada naturalmente não começa na Hamper, né? São 14 anos aí trabalhando em empresas B2B, já empreendo há 8 anos, então acho que tem algumas coisas legais aí que podem ser compartilhadas. Cara, falou tudo, bom demais. E tem uma ponte que eu quero fazer. Você falou de automação de processo de prospecção, geração de lead. E o tema da nossa palestra que hoje é como usar a prospecção como alavanca em um momento de turbulência. Nada mais conveniente para a gente estar tratando aqui hoje do que prospecção no momento de turbulência que a gente está vivendo, com essa questão da pandemia e tal. E aí, nesse formato de talk, eu queria te perguntar o seguinte, Ricardo, o que vocês estão fazendo na Hamper aí, cara, para lidar um pouco com esse cenário, né? Esse cenário de um mercado que está um pouco mais receoso, e você, ao mesmo tempo, tem que trabalhar remoto. E que dica que você poderia compartilhar com a gente? Boa. Para dar um contexto, eu imagino que esse vídeo vai estar gravado e espero que pessoas vão assistir esse vídeo daqui a alguns anos, né? Mas a gente está virando de março para abril aí de 2020 e o Brasil acabou de entrar, tem mais ou menos uns 15 dias aí, em um cenário de pandemia por conta do coronavírus, que é acompanhado também por uma crise econômica, naturalmente, pelo fato de a gente estar em quarentena, muitas empresas estarem paradas, viagens, eventos, tudo deu uma certa travada e, claro, a gente está precisando lidar com isso. Acho que é uma ótima pergunta para a gente começar. E, cara, como que a gente está lidando com isso na Hamper? No dia 13 de março, mais ou menos 15 dias, a gente entendeu a importância da mensagem que estava sendo passada e ali a gente já tomou as medidas
na empresa de liberar as pessoas para trabalho remoto, sempre, né, primariamente priorizando ali a saúde das pessoas e não expor as pessoas a riscos desnecessários. A Hamper ela fica em São Paulo, boa parte da minha equipe vai trabalhar de metrô, então não tem porquê forçar uma situação ali de as pessoas estarem no escritório, sendo que isso pode ser uma ameaça para a saúde delas. Tendo em vista de que a gente iniciou um trabalho remoto, a gente está na 3ª semana, a gente aprendeu bastante coisa até aqui. A Hamper ela tem algumas facilidades, tá, para lidar com esse momento, que a gente já tem rituais de alinhamentos diários entre o time. A empresa já tem um hábito de transparência muito grande. Basicamente, na Hamper, todo mundo sabe os números, cara, de vendas, de faturamento, de churn, de todos os números que são relevantes ligados à performance da empresa. E a gente já tem até uma cultura de home office, tá? Eu diria que, assim, pelo menos uma vez por mês, algum membro faz um home office e toca a vida normal. Então, tudo isso facilitou um pouco, tá? É claro que, assim, tem as dificuldades, né? A gente se via ali todo dia, era muito fácil de alinhar com uma pessoa que estava do lado e tal, mas aí o que a gente projetou ali, que a gente planejou para tentar atenuar e lidar melhor com o momento, né? Primeira coisa, assim, todas as áreas têm uma call diária, né? A gente chama de daily check-in, todo dia de manhã as áreas fazem a call com os respectivos membros e seu líder. Eu procuro participar da maior parte que eu consigo. Eu participo de todas, de vendas e de Customer Success, né? E por que eu estou em todas de vendas de Customer Success? Porque a partir do momento que a gente entendeu que né, as pessoas estavam seguras em casa, com trabalho remoto, a produtividade ali está garantida, temos um ritmo de acompanhamento de trabalho, beleza. A questão pessoas, ela está endereçada. Próxima questão a ser endereçada é a base de clientes e a receita da empresa, né? Que temos mais de 1.000 clientes para cuidar, temos uma receita que hoje sustenta tudo que a gente tem lá, é o que paga o time, a estrutura que a gente tem, mantém a coisa funcionando, como que a gente preserva isso, né? Então, primeira coisa foi mapear, né? Isso a gente já tem mapeado, na verdade, quais são as forças que exercem influência ali na receita, né? Então, como uma empresa de recorrência, a Hamper ela tem 2 grandes vetores na receita, né? Um é novas vendas e outro é a retenção da base que já existe. E aí a gente criou uma forma de monitoramento diário desses 2 vetores, reforço a palavra diário, todo dia numa planilha lá são atualizadas as vendas, os leads, propostas enviadas, demonstrações realizadas. E do ponto de vista de cancelamentos e retenção, a gente aponta pedidos de cancelamento, negociação, inadimplência, engajamento de uso com o software, números de tickets, todas as coisas que podem incidir ali num potencial, numa potencial evasão de um cliente. E aí, todo dia, municiados dessas informações e desses números, a gente faz as calls diárias, e ali nas calls diárias a gente olha para o número, que a partir do número a gente sabe com o que a gente está lidando, né? Se o ritmo de vendas caiu, subiu, como está se comportando. Depois a gente faz uma leitura dos membros do time, então todos os dias nas calls de vendas, cada account executive da Hamper conta um pouco como que está sendo a experiência, está tendo call, está tendo no-show, que tipos de objeções que estão aparecendo. É super fundamental para a gente recalibrar as nossas ferramentas. E no fim dessa call, essa call está participando, além de mim, outras lideranças, tá? Então, por exemplo, na reunião de vendas, participa a liderança de CS, participa a liderança de marketing, de financeiro e de produto. Por que está todo mundo nessa call? Porque, primeiro, para empoderar ali a linha de frente, né? A gente quer que os vendedores, eles realmente se sintam com a voz ativa agora, tal. O que eles têm para falar é muito importante, porque eles são quem está na nossa linha de frente, ali entendendo o que está acontecendo no mercado, então eles trazem essa informação quente para a gente. Mas mais do que isso, todas as outras áreas estão ali disponíveis e ouvindo o que os vendedores estão falando, o que eles estão sofrendo na linha de frente, para entender como que as áreas podem ajudar a Hamper a não perder desempenho de vendas agora. Então,
ouvindo o que os vendedores estão lidando, é que o marketing vai pensar nos materiais de enablement e nas campanhas que vão ser produzidos, o financeiro vai pensar nas alçadas de negociação e nos ajustes de processo que precisam ser feitos, produto pensando quais funcionalidades precisam ser priorizadas agora que vai ajudar a empresa a vender mais, operações entendendo como que facilita o trabalho dessa galera. Então, basicamente, hoje na Hamper, em função do momento, está todo mundo trabalhando em função ou de ajudar a empresa a vender mais ou de reter mais, quando não, na maior parte do tempo, estamos atuando nos dois campos, porque isso é naturalmente a prioridade do momento. Então, acho que esse é um resumão assim, de como que está sendo. A gente parou de viver um pouco assim, meta de quarter, meta mensal, não dá para enxergar num horizonte tão distante, porque a gente está no meio de uma tempestade agora, né? É o momento de a gente viver um dia de cada vez, ver o que os números estão nos dizendo para ter uma análise quantitativa, ver o que as pessoas estão nos dizendo para ter uma análise qualitativa e aí concatenar isso tudo para que a empresa tome as melhores decisões, né? E aí, dando sustentação para isso tudo, existem planos financeiros ali da empresa, né? A olhar sob a ótica de cenários, né? Então, a gente está operando dentro de um cenário realista, mas ele pode cair para um cenário pessimista ou até para um cenário catastrófico, de acordo com como a receita se comportar. E aí a gente pode ter algumas triggers aí que vão sendo acionadas de acordo com uma eventual queda na receita, mas que a gente está lutando bravamente aí para que a gente não precise passar por nenhuma queda e que a gente consiga atravessar o momento da melhor forma possível. Todo mundo engajado aí com o mesmo objetivo em comum, de passar por essa turbulência, né, cara? E essas dailies que você faz nos times, ela tem um formato de Scrum, é um formato um pouco diferente? Ela é diferente, tá, cara? Talvez tem um pouco do ritual ali de cada membro falar um pouco, né? Mas é bem adaptado, assim, se eu fosse resumir, Rapidinho, assim. Então, ela começou rápida, e acho que é uma das características do Scrum que a gente já quebrou, né? A daily meeting do Scrum, de uma metodologia ágil, ela costuma ser rápida. No nosso caso, a gente começou falando em 30 minutos, mas agora ela está durando 60 minutos, porque é realmente bastante coisa, tá? A gente fica ali uns 10, 15 minutos fazendo uma leitura dos números, e os números nos dizem muita coisa, então tem várias óticas de olhar para o número. Depois, uns 20, 30 minutos, cada membro faz um pitch rápido de como foi o dia de ontem, como que vai ser o dia de hoje, o que aprendeu, o que estava em forecast, entrou, não entrou, tal, beleza. E depois tem uma janela de discussão de soluções, que daí o marketing conta o que ele está produzindo, como que está o andamento dos materiais de enablement, cara, e aí vai, aí produto fala um pouco, financeiro fala um pouco, então todo mundo meio que se presta contas ali e a gente sai preparado para rodar mais um dia. E sai com plano de ação. Cara, fantástico, uma baita aula aí de como superar essa crise. E em relação a essa parte de prospecção, entrando também um pouco mais profundo aí no tema do nosso encontro, você acha que agora é um bom momento para as empresas prospectarem? Bom ponto, cara. Assim, naturalmente entendam que a minha informação ela é um pouco enviesada porque eu represento uma plataforma de prospecção, mas eu vou dizer o porquê que eu acredito que sim, né? O primeiro ponto é resgatando até um pouco da minha fala, né? A gente mapeou quais são os vetores que influenciam na nossa receita, né? E vendas é um vetor super importante. Isso vai se replicar em praticamente toda empresa, né? Vendas é um vetor muito importante. Tem a base de clientes também, mas a maioria das empresas depende de vender. Outra coisa que a gente tem de efeito agora é que, assim, muitas empresas, infelizmente, vão perder clientes. Então, de novo, a força vendas ela é muito importante, porque a gente já precisa continuar vendendo pela natureza do processo. No momento onde eu estou perdendo clientes, eu preciso mais do que nunca vender, porque a questão de vender agora não é só para a empresa crescer, é uma questão, às vezes, para repor os clientes para a empresa sobreviver.
E por que eu acredito que a prospecção ela é fundamental nessa análise? Porque tem muita empresa adotando uma postura mais de pessimismo. Eu acho que a discussão aqui nem é se tem que ser otimista ou pessimista. Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio, tem que interpretar muito bem o que está acontecendo agora. Mas eu acho que assim, se as empresas decidirem cruzar os braços e falar, cara, o momento é de crise, meu mercado está perdido mesmo, vamos cruzar os braços, esperar e ver no que dá, é a pior postura que pode ser adotada agora. Eu acho que toda empresa ela pode olhar para a base de clientes dela e entender quais segmentos que ela tem que estão mais em risco, ela pode reposicionar o flanco de vendas dela a prospectar nichos que estão menos fragilizados com o momento econômico. Enfim, tem N medidas que podem ser tomadas. Mas a prospecção ela é uma alavanca e tem um elemento lógico aqui que é o seguinte, tem empresa que construiu o pipeline na época vamos chamar assim, época pré-pandemia, né? E hoje os vendedores eles têm ali umas oportunidades para trabalhar e tal. Tá mais difícil de fechar, mas o vendedor ele tem com o que trabalhar. O que acontece se a gente parar de prospectar, parar de gerar leads e a gente ficar mais 3, 4 meses nessa pandemia? O que vai acontecer? Os vendedores eles vão terminar de processar o pipeline que já tinha sido gerado no primeiro trimestre do ano e a hora que acabar aquele pipeline não tem mais o que fazer, entendeu? E aí o que você faz? Você vai dispensar o seu time de vendas, vai assumir que a empresa não vai vender enquanto tiver pandemia? Assim, a minha opção na Hamper é que não, nós vamos lutar até o fim e a gente está levando essa mensagem para os nossos clientes que assim, a hora de prospectar e de gerar leads é agora. Assim, se tem o momento mais errado de parar de prospectar e de gerar leads é agora. Por quê? Se você não gerar pipeline novo e a gente ficar muito tempo dentro dessa pandemia, não tem como fazer afirmações aqui, mas é isso. A gente vai ficar sem pipeline, os vendedores não vão ter no que trabalhar. Né, se a gente sofreu um alto índice de cancelamento, os clientes irem embora, eles estão indo embora, a vendas não está repondo a receita, eu estou assumindo que eu tenho um cronômetro ligado para a minha empresa parar de operar. Basicamente isso. E aí, eu acho que, cara, ninguém quer falar em cortes de equipe, coisas assim, todo mundo espera conseguir atravessar, eu sou um deles, espero muito conseguir sustentar. Eu acho que é o mindset que a gente tem que adotar, né? Tem que tomar muito cuidado com o momento de pânico. Assim, muitos empresários, infelizmente, na hora do pânico, olham primeiro para as despesas, deveriam olhar para as receitas, né? Deveriam olhar assim, o que eu posso fazer nesse momento para salvar a receita para que eu não precise cortar despesa. Mas, infelizmente, na hora do pânico, a gente é tentado a olhar para a despesa. Então, assim, para que a gente não precise voltar anos atrás no patamar da nossa empresa, para que a gente não precise dispensar as pessoas do nosso time, que a gente gosta, é um time que a gente construiu, treinou, é o capital intelectual da galera, é nossa obrigação manter a área de vendas funcionando. Tá mais difícil vender? Tá. Tá mais difícil fisgar a atenção de um lead, colocar no pipeline? Tá. Então, mais do que nunca, a gente tem que direcionar os esforços na direção certa, tentar falar com o público certo, ser eficiente naquilo que a gente faz, porque se está mais difícil, a barra subiu, a gente vai ter que fazer, mas não é porque a barra subiu que a gente vai desistir de fazer. Eu acho que essa é a minha mensagem principal. Cara, fantástico, estou muito de acordo, acredito muito no que você está falando. E até uma coisa assim, que eu queria te perguntar, você falou um pouco dessa questão de, às vezes, a empresa olhar um pouco para outros nichos que não estão sendo tão afetados pela crise, né, como a maior parte dos nichos, e talvez se além disso você também enxerga outras estratégias para quem está querendo começar agora a estruturar, poxa, eu já cortei o que eu tinha para cortar e despesas e, cara, eu preciso voltar a gerar receita nova. Que estratégias que você poderia dar para essa pessoa que está querendo alavancar nesse momento de crise? Boa. Eu acredito que muita gente que não prospectava antes vai começar a olhar para a prospecção agora. Prospecção
ela costuma ser um antídoto num momento de crise, tá? Eu vou até aproveitar para fazer um parêntese e contar brevemente a minha história e como que a Hamper foi originada, que foi basicamente assim, eu tinha uma agência de marketing digital, que ela existiu de 2012 até 2017, e em 2016 a gente enfrentou uma crise nossa, não era necessariamente uma crise de mercado como que a gente está agora, era uma crise da empresa. A gente ficou muitos anos fazendo a mesma coisa, não se reinventou tanto, de repente o mercado nosso estava mega saturado, eu estava perdendo clientes e estava muito difícil de repor clientes, enfim, tinha vários fatores jogando contra, eu mesmo já estava um pouco cansado do modelo de negócio, eu já estava olhando para o modelo de negócio da Hamper, enfim. E naquele momento, eu nunca tinha feito prospecção pelo meu negócio. A gente fazia marketing digital, produzia conteúdo, mídia paga, etc. e tal. E sempre gostei disso, né? Na Hamper a gente faz muito conteúdo, muita mídia paga, tal. Não estou aqui para falar mal disso. Mas, assim, naquela circunstância, quando eu enfrentei uma crise na minha empresa, infelizmente, marketing digital, que era o que a gente sabia fazer de melhor, não entregava os leads que eu precisava, no volume e na qualidade que eu precisava. Eu estava perdendo receita numa velocidade grande e, a depender só de marketing digital, eu não ia conseguir repor a minha receita. E, naquela circunstância, eu falei, eu tenho duas escolhas, ou eu aceito que a minha empresa está indo para o vinagre e deixo quebrar, eu vou ter que mandar todo mundo embora e vou sair num prejuízo financeiro lascado, ou eu vou ter que encontrar meios de repor os meus clientes. E a forma como eu encontrei foi prospectando. Como eu sempre fui um cara ligado a metodologias e a operações digitais, quando eu decidi prospectar, eu falei, cara, eu vou atrás de qual é o melhor método, quem que é o guru desse negócio aí, quem que faz de um jeito que funciona. E, porra, playbook básico, né? Predictable Revenue, Aaron Ross, como que faz isso? Porra, eu falava, eu não vou montar uma operação de cold call aqui dentro de uma agência de marketing, não faz sentido nenhum, nós vamos ter que dar um jeito de fazer de forma digital. De forma muito resumida, a gente começou a fazer na mão o que o Hamper faz hoje. Então, eu sou a prova viva de que prospecção é uma alavanca em momentos de crise, porque quando eu mais precisei, eu consegui repor a receita prospectando, eu mirei em clientes grandes que iam me trazer um ticket alto, então eu consegui gerar receita rápido, eu mirei ali em umas 30 empresas de tecnologia grande, essa prospecção me resultou em umas 5 reuniões comerciais e eu fechei um contrato que salvou a minha receita daquele ano, o resto é história, a partir daí a gente começou a desenvolver a Hamper e foi que foi. Então, eu acho que muita gente que está acostumada com uma abundância de leads vindo de marketing digital, vindo de Google AdWords, infelizmente vai sair dessa zona de conforto, porque esse número está reduzindo. E aí, ou você vai assumir que você vai ficar em meses de escassez, ou você vai ter que ser mais ativo na hora de prospectar. E aí eu acho que, assim, sem ser muito metódico, nem muito professoral, aqui eu acho que para quem está começando, não tem nada melhor do que ler o bom e velho Predictable Revenue. Eu não quero entrar no mérito se ele é atual, se ele não é, se tem técnicas melhores ou piores. Eu acho que, cara, tem um monte de coisa no mercado aí para a gente estudar. Tem sim formas de aperfeiçoar, mas para começar, se você vai sair do zero para começar algo, lê lá o Predictable Revenue, se tiver com pressa, vai direto no Cold Calling 2.0, lá o capítulo, e pega o playbookzinho que ele ensina, né? Define quem que é o teu perfil de cliente ideal, quem que é o tomador de decisão da empresa dentro daquela empresa, como que você chega nesse tomador de decisão, né? Como que você constrói uma lista, se é via LinkedIn, se é comprando dados de fora, de alguma forma você precisa de lista, tendo o tomador de decisão e um dado de contato, preferencialmente o e-mail, e aí você vai criar uma cadência de e-mail para abordar essa galera, né? Manda um e-mail super personalizado primeiro, faz uns follow-ups uns dias depois e por aí vai, cria uma planilha para tentar administrar isso tudo. Essa é a melhor forma de começar. Depois que você estiver fazendo isso, você for olhar para escalar, aí vai ter N técnicas, né? Aí você pode tunar esse processo de N formas, e aí você pode desde implementar
o Hamper, que é uma ferramenta para te ajudar nisso. Você pode acionar o Danilo e o time dele, das Sales Hackers, que daí vão entender o teu processo, teu ICP, e aí desenhar qual que é o método de prospecção mais adequado, porque daí aí já não tem mais assim um formato único que serve para todo mundo, né? A partir do momento que você precisa amadurecer isso, é muito no caso a caso. O método de prospecção que funciona para nós na Hamper possivelmente não funciona e da mesma forma na empresa do Danilo, porque o ticket é outro, a característica do cliente é outro, que não vai funcionar para cliente e por aí vai. Então, depois você precisa fazer adaptações desse playbook para a tua realidade. Eu acho que a melhor forma de começar respondendo de forma direta é o bom e velho Predictable Revenue. E se não me engano, Ricardão, até me corrija se eu estiver enganado, mas no teu blog, acho que no da Sales também, tem templates de e-mails que às vezes a galera pode consultar. Claro, não copiar e colar, mas pode ser uma boa fonte de inspiração aí, de repente, para quem está começando a pensar esses métodos. Sem dúvidas, cara. Acho que o Brasil tem ótimos blogs de vendas, né? O teu é um deles, o da Hamper é um deles, tem outras coisas, tem podcast, tem vídeo no YouTube. Se você for mergulhar no assunto prospecção, tenha certeza de que o que não vai faltar é insumos, né? O que, seguindo a recomendação do Danilo, a pior coisa que você pode fazer é tentar pegar um template que está disponível na internet, copiar e colar e mandar, porque possivelmente várias outras empresas já fizeram aquilo e aí a efetividade disso vai ser muito baixa, né? Acho que tem que deixar um pouquinho a preguiça de lado e olhar assim, né? Quem que é o meu ICP, quais são as dores que ele tem, como que eu mando uma mensagem que realmente vai me conectar com ele, como que eu gero credibilidade e tal. Então tem que se desafiar um pouquinho mais aí, de gastar um tempinho ali elaborando um bom copy de e-mail aí, e esse é só o começo, né? Depois ainda assim, mandar o cold e-mail é a parte mais fácil da prospecção, para ter que saber a hora certa de conectar, como conectar, qual que é o próximo passo, e aí por aí vai. Desenhar o processo todo, né? Show de bola, cara. Uma questão para você falou um pouquinho assim dessa questão de automações com Hamper, automações desse processo tal, para empresas que já estão um passinho na frente, que de repente já desenhou um processo, já tem os gatilhos de passagem, já está começando a entender como que faz essa prospecção, como que dá resultado, né? Então, o ICP, como que chega no cargo-alvo e tal. Mas e o cara que já está um pouco mais avançado? Né? O cara que ele já tem um processo de vendas, é um cara que, de repente, ele tinha um bom pipeline agora, antes dessa crise, e ele está com dificuldade de gerar novo pipeline. Então, uma dica um pouco mais avançada para essa galera. Você falando, uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão assim, poxa, às vezes a gente pode fazer um teste AB de mercados também, né? Isso é uma coisa que pode ser interessante, ao invés de fazer teste AB só de e-mail, às vezes fazer teste AB de mercados. O que mais que você acha que a gente poderia trazer aí para a audiência para tentar gerar insight, a gente gerar mais lead agora nesse momento de turbulência? Boa. Cara, sem dúvidas ainda na linha do que você já estava falando, acho que fazer testes, experimentos, ou o que você queira chamar na sua empresa é fundamental. Muita gente, Danilo, subestima, cara, a prospecção, porque parece um negócio simples, né? Quando você fala assim, pega uma lista, escreva um e-mail e dispara o e-mail para a lista, todo mundo já fez isso um dia, né? Então, assim, cara, qual que é a ciência por trás disso? Mas o que a gente está falando aqui é bem diferente disso, tá? Eu acho que, para começar, você pode fazer da maneira rudimentar lá, cara. Cria uma planilha com 50 contatos, manda na mão, não tem muita firula, muito teste AB, etc. e tal, e manda. Validou que isso é um caminho, aí você vai precisar expandir isso. E aí é que você vai precisar de ajuda, né? É leitura, consultoria, ferramenta e tal. Mas tem muita coisa que dá para ser feita. A primeira coisa, né, que eu acho que a galera subestima é a quantidade de variáveis que tem envolvida numa prospecção.
Então, não é só pego a lista e mando e-mail. É assim, a qualidade da lista, a lista que você está trabalhando foi uma lista que você construiu, você foi no LinkedIn e escolheu os targets, ou é uma lista que um vendedor sacou de um pendrive um dia e falou, consegui isso daqui, uma lista clandestina aí que me deram. Cara, isso não vai fazer muita diferença. O cargo que você está abordando vai fazer diferença. Você pode fazer ABs de cargo. Por exemplo, eu posso tentar vender Hamper, tentando fazer uma abordagem top-down, tentando falar com o CEO e tentando vender para ele. Eu posso fazer bottom-up, eu posso abordar o SDR. E aí, quem eu estou abordando dentro da empresa vai me demandar um copy de e-mail completamente diferente. Se eu for falar com o CEO ele está preocupado com o quê? Cara, market share, bater a concorrência, liderar o mercado dele, captar um investimento. Então, eu vou fazer uma abordagem nisso. Cara, o Hamper, se você está no momento agora com 50 colaboradores, eu imagino que você está se preparando para conversar com o fundo para fazer uma captação de um Series A, pode ser que leads seja um problema para você. Então, essa seria uma abordagem com um CEO de uma empresa de 50 colaboradores. A abordagem com o SDR é completamente diferente. Quer dizer, o SDR está menos preocupado se a empresa vai captar ou não, e o que ele está preocupado é com o seguinte, eu vou abordar, cara, eu sei que você é SDR de uma empresa tal, eu imagino que você tem uma meta agressiva de agendamentos semanais para fazer, cara, bater essa meta é difícil, só fazendo ligação com base em lista de telefone ali, sem ter o tomador de decisão, eu acho que eu consigo te ajudar a facilitar o teu trabalho, melhorar. Então, estou jogando exemplos aqui de como já diferencia. Então, o cargo é uma variável, o copy de e-mail que eu estou usando é uma variável. Aí, dentro de uma cadência, quantos e-mails eu estou mandando na cadência, o assunto dos e-mails, o intervalo entre um e-mail e outro. Então, assim, tem tanta coisa para a gente testar. A ferramenta que a gente usa, por exemplo, uma coisa é você mandar da sua caixa de e-mail e o cara vê, vai com a sua assinatura, um negócio super personalizado. Outra coisa é você subir no MailChimp e disparar para 1000. Cara, metade já vai cair aquele no spam. Unsubscribe, aquele link de unsubscribe ali. Total. E ainda usa a versão free do MailChimp, ainda vai com o carimbo deles, né? Que é de vez. Então, eu acho que assim, se você está sem recursos, ou se você ainda não está confiante em dar um passo mais firme, manda você mesmo, na mão, no copy-paste mesmo e testa. Validou que é um caminho, vou gastar aqui 300 pila, 500 pila numa ferramenta para não precisar ficar lembrando de fazer follow-up no dia 3 e tal, e ficar controlando via planilha, tem ferramentas para te ajudar. Então, essas são algumas formas. Agora, se a gente for olhar, né, para além dessa parte de otimização, que é o by the book aí, tem muita coisa legal que dá para fazer e que eu ainda vejo muito pouca gente fazendo. Eu acho que ainda é um gap de educação do mercado brasileiro e me sinto corresponsável por isso também, né, na Hamper, que assim, a galera ainda está muito na fase do predictable revenue, né? Tem muita gente ainda ali na fase da adoção, da prospecção, começando a testar, mas tem muita gente que já deveria estar vindo mais para um lado de uma maturidade, olhando assim, o que mais que dá para fazer, né? Porque daí você pode sair só do cold e-mail e começar a ligar, né? Na minha opinião, para ligar tem que ter contexto, não adianta simplesmente programar dentro de um software lá, manda e-mail no dia 1, liga no dia 5. Aí não tem muita correlação uma atividade com a outra. Então, use alguma ferramenta espertinha de tracking que te avisa a hora que o prospect abre o e-mail, e aí você liga para ele na hora que ele está com o e-mail aberto, na hora que ele abriu, você criou uma trigger lá, quando o cara abrir pela 5ª vez, me avisa, e aí você liga na hora que o cara tá quente ali, né? Tá vendo o teu e-mail, não numa hora qualquer. Então, eu acho que regras para ligação, triggers para ligação já é algo mais avançado. Olhar para outras fontes que não só o outbound raiz, né? Eu acho que só catar os contatos no LinkedIn não é a única alternativa. Por exemplo, muita gente faz inbound
e tem um pool de leads lá, que normalmente é um pool de leads meio dormente, que está dentro da base inbound, que fica recebendo newsletter, quando você faz aquele e-book, você manda, tem uma parte da galera que baixa, mas é uma base quase dormente. Então, se você tem clareza do teu ICP, antes mesmo de olhar para LinkedIn, olha para a tua base inbound, porque você já tem uma galera que tem contexto, consumindo materiais, que tem um engajamento com a tua empresa, que é um fruto mais baixo do que o outbound do zero. Outra fonte de riqueza aí, que eu acho que eu vejo poucas empresas ainda acionarem, é a base de losts do teu CRM. Então, cara, sim, vamos supor o seguinte, você está agora, abril de 2020, em meio à pandemia, teus vendedores estão reclamando que estão recebendo leads. Qual que é o primeiro lugar que eu olharia? O meu CRM. Cara, pega tudo que foi perdido em 2019 e reativa essa galera. O cara que não fechou com você, por exemplo, às vezes o cara que não contratou a consultoria do Danilo, não é que ele não gostou da Sales Hackers, é que de repente naquele momento ele entendeu que, cara, ainda não é o momento de eu dar esse passo com essa consultoria. Só que agora, passados 6 meses, se alguém da Sales Hackers fizer contato com aquele cara, ele fala, putz, agora você me pegou no timing certo, cara, porque agora a água bateu na bunda, eu vou precisar vender, eu preciso da ajuda dos especialistas. Então, assim, o primeiro lugar a ser consultado é o CRM. Quando a gente fala, parece óbvio, mas eu vejo pouquíssima gente fazendo isso, cara. Pega os losts do passado, entenda o contexto, né? Cada motivo de perda pode demandar uma abordagem diferente. Então, o cara que perdeu por timing, você faz uma abordagem de timing, o cara que perdeu por preço, você faz uma abordagem ligada a preço, concorrência e por aí vai. Então, CRM é a base primária. Depois, o inbound ativo, né? Que é assim, olho na minha base dormente de MQLs lá, faço uns filtros, eu uso RD, HubSpot, SharpSpring, Lahara, enfim, faço os filtros lá dentro e traço, cara, eu quero caras desse segmento e desse porte. Gera algumas listas lá dentro e importa para a tua prospecção. E aí, por último, sim, a ordem vai determinar de empresa para empresa, né? Infelizmente, nem toda empresa tem o histórico de losts no CRM ou tem uma base tunada de inbound. Se você não tem, você vai ter que ir direto para o outbound, que daí é o bom e velho playbook ali do ICP, né? Procura esse cara no LinkedIn. Se ele não é um público que está no LinkedIn, eu vou precisar garimpar um pouco mais e, de repente, ir atrás de alguma empresa que forneça dados e aí filtrar por KNAI, alguma coisa assim, para pelo menos ter um norte de por onde começar, né? Por KNAI, região geográfica, eu já tenho a lista de empresas e eu já tenho pelo menos um norteador para iniciar a minha prospecção. Cara, fantástico, que aula, hein? Agora abriu várias possibilidades. Eu até queria contribuir um pouco com o que você falou, cara, dos MQLs, que eu vejo muita gente, às vezes, com essa base dormida que você comentou, e às vezes, assim, bota lá, tem até conteúdo bacana, conteúdo rico, tem e-book, tem white paper, um monte de coisa, só que os campos que a gente pede para fazer o download, né, não são suficientes, às vezes, para qualificar aquele lead como MQL ou não, e ele continua um lead dormido, a gente não sabe se ele é qualificado para vendas. Então, acho que vale essa provocação aí para a galera de vendas que hoje não recebe lead do marketing, de repente dá uma cutucada lá no pessoal do marketing, dá uma olhada nos campos das landing pages e vê, porque às vezes está faltando ali algum campo, por exemplo, de segmento, o cargo drop-down, né? Não um cargo em texto, alguns detalhezinhos assim que já vão ajudar vocês a gerar a lista com esses caras. E um outro ponto que eu vejo também, para quem trabalha muito com plataforma de Big Data, né, que você citou, Ricardão, às vezes a gente tem uma conversão muito ruim de resposta nessas listas, e aí você vai ver por quê, né? Vai entrar no detalhe. E às vezes, assim, o cara está usando aquela coluna de razão social, Ctrl+C, Ctrl+V, numa coluna que o software entende como empresa. Então, você imagina eu, né, decisor sendo prospectado, e aí o cara manda assim, e tal,
Oi, Danilo, eu vi que você é CEO na 2K Consultoria, Success Limitada, não sei o que e tal. Tipo, cara, é muito óbvio que não é um ser humano fazendo essa abordagem, é um robô. Então, o engajamento já morre ali. O cara pensa, pô, mais um spam, né? Então, às vezes, esse cuidado de higienizar as listas antes de começar um trabalho parece que, poxa, eu quero ser rápido, eu quero ser produtivo, eu quero dar resultado e eu pulo algumas etapas e por causa disso eu não dou resultado. Então, às vezes, ter esse carinho, né, com o processo de vendas, ter esse carinho no detalhe, com as listas, com as automações, com a copy, como o Ricardo falou aqui, né, de, poxa, o que o CEO quer, o que o CMO quer, o que o SDR quer, e fazer uma copy boa para esse cara, às vezes é a diferença de uma estratégia que tem sucesso e uma estratégia que não tem sucesso. E, cara, fantástico também essa ideia de trabalhar os losses. É óbvio, mas ninguém faz, né? Ninguém faz. E até tinha Às vezes uma eu lenda. falo, cara, em É, palestra, alguma coisa que eu vejo a reação da galera, eu vejo os caras levando a mão na testa, assim, um cutucando o outro do lado. Às vezes tem dois da mesma equipe e fala, cara, como que a gente não pensou nisso? Puta, é óbvio, cara. Tá, você já pagou pelo lead, você pagou pelo lead, você pagou pro teu vendedor ir lá, visitou, você ficou 6 meses cozinhando o cara e depois você não tá fazendo mais nada com ele. é verdade. E, mano, uma outra coisa que eu tenho refletido um pouco, né? Até acho que vale a pena um comentário seu sobre isso. Você falou das cadências, né? Então, hoje eu mando e-mail, amanhã eu ligo, tal. Cara, tem muita gente que nas cadências ali tem uma ação de ligar para o telefone fixo das empresas que não tem mais, né? Então, fica também essa provocação de testar outros canais, né? Novos canais de e-mail. Tem muita gente que usa o LinkedIn às vezes só para ver quem que é a pessoa, mas não sabe fazer uma abordagem lá no LinkedIn. O que você pode trazer para a gente em relação a o que eu posso mudar na minha cadência, o que eu posso fazer de insight na minha cadência agora, aproveitando que, meu, não adianta ligar lá na empresa que não tem ninguém lá agora, né? É um ótimo ponto, cara. Assim, ligações de prospecção já é um desafio à parte, né, cara? É desafiador no Brasil por N razões. A gente não tem bases de dados que vendem celular das pessoas, e que bom que não, porque eu sou contra, eu sou de uma plataforma de prospecção, mas, nossa, eu sou muito favorável que os dados das pessoas não sejam tão acessíveis. Eu detesto, por exemplo, assim, que me liguem no celular sem contexto, sabe? Sem eu ter autorizado. Eu gosto, assim, se alguém me falar, pô, o Danilo precisa bater um negócio comigo, de um cliente, alguma coisa assim, me chama, Ricardo, cara, posso te ligar? Você tem 10 minutos para falar? Pô, show de bola, o cara me liga. Agora me ligam assim no meio do dia, eu nem sei do que se trata, eu acho péssimo. Então, a gente já tem que lidar com um desafio que é inerente ao processo. Esse desafio agora, ele está potencializado. Tem um outro desafio que é, uma coisa é ligar no celular do tomador de decisão, já é péssimo. Outra coisa é que se você prospecta empresa de pequeno porte, você não tem o telefone da mesa do tomador de decisão, você tem o telefone que está no site, que cai numa central de atendimento. E é óbvio que essa central de atendimento, ela tem uma orientação de que assim não é para passar ligações para o CEO, para o CFO, para o gestor de vendas, etc. Esse é um desconhecido, é alguém querendo vender, né? Liga lá sem desmerecer, né? Mas a mocinha que trabalha na, na empresa de telefonia lá, então eu queria falar com o seu fulano para falar do plano de O dados. famoso Cara, já não gatekeeper, né? é o gatekeeper, lógico, toda empresa tem, toda empresa tem. Então, é muito difícil de furar a barreira. Cara, a minha recomendação para a gente conseguir ser prático é assim, o teu cold e-mail, ele precisa ser muito matador para o cara ele confiar em você e ele te responder autorizando ligar e forneça o número direto dele, cara. Essa é a melhor coisa. E aí a minha sugestão é faça copies de e-mail que vão cativar o cara mesmo. O copy de e-mail ele não pode se tratar de você, tipo assim, cara,
Às vezes você pensa, pô, eu preciso gerar credibilidade nesse copy. Então, eu vou falar que a Hamper tem mais de 1.000 clientes, que a Hamper tem 3 anos, que a Hamper tem não sei quantos colaboradores. Vou ficar colocando lá que a minha empresa tem o ISO 9000, vou ficar colocando um monte de coisas lá que para o cara é bullshit. Né? A forma como a gente tem de gerar credibilidade é algo como, eu vou mandar, por exemplo, um cold e-mail para o Danilo, ou vou falar, pô, Danilo, beleza? Poxa, cara, eu estive vendo sobre a Sales Hackers, impressionante o crescimento de vocês nos últimos 2 anos. Eu vi que você é CFO, é uma empresa jovem, recente, mas que escalou rápido. Então, eu imagino que você está com um desafio agora nessa área, sei lá, de recrutamento. Então, aí o Danilo vai falar, caraca, porra, esse cara, ele viu que eu sou de Floripa, que eu sou o CEO, que a Sales Hackers cresceu pra caramba nos últimos 2 anos. Entende da minha dor, eu vou dar uma moral para esse cara. Então, eu acho que o foco do cold mail é sempre aquela história de transformar o cara loucamente ocupado em um curioso. Se você for ruim de prospecção, teus prospects vão estar sempre ocupados demais para falar com você. Se você for preciso e cirúrgico na tua prospecção, você vai deixar o cara curioso. Então, se eu conseguisse fazer uma abordagem dessa com o Danilo, ele vai ter interesse em falar comigo, entendeu? Então ele vai falar, puta, Ricardo, cara, você realmente pegou num ponto que eu estou vivenciando aqui na Sales Hackers. Cara, eu consigo falar com você amanhã às 15 horas. E aí a negociação vai ser no Hangout, se eu vou pedir o telefone, aí é outros 500. Mas já até o call to action é importante também. Então, deixa claro já, né? Se eu arrematei no meu copy ali, eu caprichei, na verdade, no meu copy, eu preciso arrematar no call to action assim, Danilo, cara, quando é melhor para eu te ligar? Quinta-feira às 15 horas ou sexta-feira às 14? Sabe, alguma coisa bem fechadinha já, pedindo a Não 2, ligação. 3 call to action no mesmo e-mail, né, Ricardo? Ou já Às chegar vezes, pedindo com o sarrafo lá em cima, né? Danilo, quando que eu posso ir aí na sua empresa? Aí vai falar, puta, cara, eu gostei do copy, mas ainda não confio tanto assim pra você vir tomar 1 hora do meu tempo, né? Será que em 5 minutos de papo por telefone a gente já não vê se tem um fit comum ali? Eu acho que esse é o melhor caminho agora, já que está muito mais... Ligar já é difícil. Agora está muito mais do que nunca a gente vai ter que ser experts em bons cold e-mails. massa, mano. E eu acho até assim, soma essa questão do cold mail, a gente também pode fazer um trabalho muito parecido no LinkedIn, assim, né, Ricardo? Porque às vezes a gente não tem um e-mail ou não confia no e-mail do cara, né? E às vezes acha o cara lá no LinkedIn, às vezes eu acho que tudo que você falou também de boas práticas de copy para e-mail, que você deu uma aula aqui para gente, todas essas boas práticas também se aplicam lá dentro do LinkedIn, quando você vai mandar uma mensagem para a pessoa, certo? Uhum. Cara, elas se aplicam. Eu tenho uma recomendação. Eu gosto, tá, de cadência mesclando outros canais. Eu sigo uma tese um pouco. Eu acho que assim são pontos de vistas diferentes. Eu respeito todos, né? Mas muita gente fala assim, chama da tal cadência mista, né? Que fala, você manda um e-mail, aí você liga, aí você adiciona o cara no LinkedIn, né? Você vai mesclando e-mail com ligação, com social points. E eu gosto de mesclar canais, mas eu não gosto muito dessa sistemática assim de programa. Hoje eu ligo, amanhã eu mando o LinkedIn e tal. Eu gosto sempre de ter o elemento contexto. Então, na minha opinião, a cadência ela tem que sempre acontecer da forma mais automatizada ou possível, porque prospecção a gente trabalha com volume normalmente. É muito difícil para um SDR estar administrando 3 cadências diferentes, com ICPs diferentes, tendo que shiftar. Agora eu tenho que ligar para o cara da cadência tal, agora eu tenho que... Cara, vira um padauê, cara, eu não Várias recomendo. plataformas, né? Uhum. Várias plataformas, são assuntos diferentes, aí vira telemarketing, o cara vai trocar o nome do prospect, no mínimo, né? Então, assim, minha recomendação é deixar a automação rolando e usar alguma ferramenta que te dê insights. Fala, cara, agora adiciona esse cara no LinkedIn. Putz, esse daqui é a 5ª vez que ele abre o e-mail. Liga para ele. Vai dando highlights do que o SDR tem que fazer, sempre com base no contexto. E aí, respondendo o que o Danilo falou,
eu nunca gosto de que a primeira abordagem seja via LinkedIn, tá? E porque eu não gosto que aconteça comigo, eu sei que não vai funcionar com outros tomadores de decisão. Eu aceito, cara, dezenas de pedidos no LinkedIn por dia, dos quais a cada 3 que eu aceito, um vem com uma mensagem pendurada lá. Fulano, olá, fulano, queria saber como que vocês estão de benefícios na empresa. É aquele blá, um monte de bullet point. Eu aceito a pessoa, porque eu respeito a pessoa querer se conectar e tal, mas eu arquivo direto a mensagem, nunca respondi uma abordagem fria dessa. Agora, eu acho que usar um touch point via LinkedIn quando você já está mandando e-mails, aí é um outro contexto, que é, imagina que eu mandei aquele e-mail mega personalizado para o Danilo lá e tudo, e aí na minha segunda tentativa ou na terceira eu mudo de canal, eu vou no LinkedIn e falo: oi Danilo, tudo bem? Cara, eu te mandei uns e-mails nos últimos dias, eu não sei se a sua caixa de e-mail lotou, também não sei se você está de férias, então eu estou tentando fazer uma tentativa por aqui. Cara, quando você puder, dá uma olhada. Eu estava falando com você sobre recrutamento, ou se você preferir tocar por aqui também, para mim, beleza. Então, assim, eu estou usando ele muito mais como um canal de follow-up do que como um canal de abordagem inicial. Porque eu tenho para mim que, assim, a abordagem inicial no LinkedIn já é muito desgastada, né, pelo fato de ele permitir você colocar mensagem lá logo que você adiciona a pessoa. Massa, cara. O LinkedIn ele realmente tem uma dinâmica um pouco diferente, mas, cara, muito legal as ideias. Eu queria trazer para um tema aqui com a galera que está assistindo a gente, trazer um pouco mais para o cara que está nesse cenário de gestor, beleza? Que ele tem que cuidar de um time. Como que você tem trabalhado aí na Hamper a questão de meta de vendas, cara, num cenário como hoje? Cara, excelente pergunta. A gente discutiu isso ainda hoje de manhã. A gente também estava quebrando a cabeça essa semana, cara. Virada de mês, né, cara? O que acontece, né? Acho que toda empresa minimamente organizada, ela tem um plano anual ali, né, com a expectativa de quanto que você quer crescer naquele ano, se você quer dobrar, triplicar ou 20% de crescimento tá bom, enfim, cada empresa tem a sua agressividade. Mas você tem um plano anual do que você vai ter que fazer mês a mês para chegar, né, naquele plano anual. Normalmente tem mais uma quebra por quartos ou por trimestres, né? Que daí você rodou um trimestre, reajusta, roda outro, e depois você tem uma quebra disso para mensal. E lá na Hamper a gente faz mais uma quebra. A gente olha ritmo, não é uma meta, mas é ritmo semanal. Porque a gente já sabe, assim, se a gente perdeu a meta da semana 2 semanas seguidas, pode contar que a meta do mês está comprometida. Então, acho que também é um pouco de metodologia ágil envolvida. Aí o Danilo mandou essa pergunta, né, cara? Como que fica a meta agora no meio que virou tudo de cabeça para baixo, né? Assim, quando a gente está falando de meta anual, a gente olha no nosso para-brisa e a gente enxerga um horizonte de quilômetros. Agora a gente está no meio de uma tempestade e a gente não enxerga um palmo na nossa frente. Olhando o dia, né? Então, como que você estabelece uma meta? Cara, na minha opinião, tá? E ela pode divergir muito de outras, mas, cara, é hora de esquecer um pouco essa questão de meta e olhar mais para norteador. Então, lá na Hamper, a nossa meta de vendas aumenta mês a mês, mas a gente sabe que não dá para aumentar a meta agora em abril, né? Então, porque tem variáveis que a gente não controla de mercado e tal. Então, o que a gente fez? A gente gerou um norteador. Como a gente gerou esse norteador? Cara, eu pego um pouco como uma média de resultados dos últimos meses, um pouco do número dessa época do ano passado e tal, pondero um pouco e chego no número. É um denominador. E esse é o norteador. E aí, lembra daquela história de cenários que eu falei lá nas primeiras perguntas que o Danilo fez? Você vai ter que ter cenários para o seu norteador. Um é um cenário de você fazer 100%, que é o melhor dos mundos. Nossa, eu acho que se você conseguir fazer um mês de vendas em abril, na média dos seus últimos 6 meses, cara, você é herói. Mas você tem que ter um cenário
para se você fizer 70% disso, um cenário para se você fizer 50% disso, um cenário para você fizer 25% disso, entendeu? Tem que ter esses cenários, porque cada cenário vai demandar uma trigger. Então, a forma como a gente adotou na Hamper agora é isso, cara, é um norteador, esse norteador é composto por um denominador comum, não é uma meta de crescimento, é uma meta de estabilização, e a gente vai procurar monitorar para ver se a gente vai ficar mais para 100%, 70%, 50% ou 25%. E por que eu digo que é importante a gente não ter meta agora? Porque tem muita empresa que associa a remuneração do vendedor a um cumprimento de meta. E, cara, na minha opinião, é a hora de dar uma estabilidade, assim, cara, para a galera. É muito desestimulante para o seu time de vendas, né? E já que o Danilo falou, cara, a dica para o gestor, né? Eu já tenho um gestor da área de vendas, mas eu continuo envolvido nos assuntos, então eu sou ali um co-gestor da área. E, cara, para mim, o momento agora não é de desafiar os caras e colocar uma meta super desafiadora e tal, porque isso vai desestimular, porque não está só na mão dele, entendeu? Não é uma variável que você fala, cara, toque os leads, o cenário tá bom, o produto é bom, vai lá, é só você fazer sua parte que você ganha o dinheiro. Não é, cara. Agora o cara está operando com menos leads, a barreira de defesa de cada lead está lá em cima, ele está tendo que dividir o tempo dele entre pipeline e prospecção. Muitas vezes ele só cuidava de pipeline, agora ele saiu um pouco da zona de conforto e está tendo que ir atrás de outras coisas. Então, deu uma estabilidade, cara. Assim, tem um Provavelmente vai ganhar menos também, né? Ele vai já está contando com o fato de que ele vai ganhar menos, mas se a tua empresa é muito agressiva na remuneração, assim, tipo, é aquela empresa assim, se o vendedor bate meta, ele troca de carro, mas se ele não bate, ele não paga nem o aluguel, cara, eu acho que é hora de rever um pouco o plano e dar um pouco mais de estabilidade para a galera. Eu acho que não é nem uma leitura de vendas, que é uma leitura humana mesmo, né, cara? Da gente fornecer estabilidade num momento que está todo mundo muito preocupado, né, quase em pânico aí. Acho que é a hora da gente, como empresa, reconhecer muitas vezes o trabalho de anos de uma equipe que vem fazendo, que o momento agora é dar uma segurança para essa galera. Cara, muito legal você falar de segurança financeira, porque tem estudos que mostram, inclusive, que a falta de segurança financeira atrapalha a performance em vendas. Parece um pouco sinistro isso, mas a performance não só em vendas, mas em tarefas complexas de modo geral, né? Então é diferente de, por exemplo, apertar botão, né? Isso aqui é uma parada que às vezes a pressão ela ajuda, mas para coisas que você tem que fazer atividades complexas e ligar muitos neurônios ali para tirar alguma coisa criativa, às vezes a insegurança financeira atrapalha a performance. Então, poxa, achei demais essa dica que você deu, cara. Realmente, muitas empresas precisam repensar aí o modelo de meta nesse momento. Eu particularmente adoro essa tese, viu, Danilo? Não sei se a gente está falando da mesma fonte da informação, mas, por exemplo, quem fala muito isso é o Daniel Pink, naquele livro Drive, que é um livro que ele não é um livro de vendas, mas que eu acho que todo mundo que busca um propósito naquilo que faz deveria ler, seja um gestor que precisa motivar a equipe. E ele fala desses motivadores extrínsecos, né, que é a grana ou a porrada para trabalhos complexos. Ele pode mais atrapalhar do que ajudar. Ele tem um livro que prova de N formas a tese dele, né? Mas eu gosto muito disso, cara. Eu gosto muito do exemplo que você deu, né? Uma coisa é a pessoa ela ser cobrada por algo que é uma variável que ela tem 100% de controle. Então, fala, cara, você tinha que martelar o negócio 10 vezes. O martelo estava aqui, o negócio que você tem que martelar está aqui, e você tinha o tempo para martelar as 10 vezes, só que você não fez. Outra coisa é a quantidade de variáveis e as complexidades que estão envolvidas num ciclo de vendas. Muitas delas, infelizmente, fogem do controle no vendedor. Então, você pode ter, sim, variáveis de incentivo ligadas à remuneração,
mas eu sou um pouco contra essa história de assim, bata a meta e anda de áudio, não bate meta e você é esculachado aqui dentro e não fica 2 meses na empresa, entendeu? Acho que tem um meio termo bem equilibrado aí no meio do caminho. Pô, show de bola, mano. E assim vamos criando uma cultura, né, cara? Mas para fechar, meu irmão, a gente já está finalizando aqui nosso tempo. Queria uma última dica, cara, para a galera de vendas que está querendo evoluir, que está querendo aprender mais. Que dica adicional você daria? A gente já falou de várias coisas, foi uma aula essa conversa hoje aqui, mas que dica adicional você daria para a galera que, poxa, está querendo melhorar a performance, mesmo num momento de crise e dificuldade como a gente está hoje? Boa, cara. Cara, eu acho que a primeira coisa, já que a gente falou do momento, cara, controla o nível de pessimismo, né? O nível de informação que você consome, assim, cara. Muito grupo de WhatsApp nocivo, muita notícia nociva. Acho que ficar o dia inteiro com a TV ligada não é uma boa, entendeu? Pega alguns horários-chave e se atualiza com as notícias mais relevantes para você não estar alheio. Mas não fica o dia inteiro assim, tipo, porra, tá foda, cadê aquele anúncio que o ministro da Justiça, o ministro da Saúde devia fazer, coisa e tal. E assim, vamos cuidar das variáveis que a gente controla, né? Tem que, cara, para as que a gente não controla, a gente reza para que tomem as melhores decisões o possível aí, o governo e tal. E vamos controlar as nossas variáveis, né? Se você é de vendas, você é dono do seu pipeline, você pode causar as influências ali que o teu pipeline precisa para os deals avançarem, para os deals fecharem, você pode gerar pipeline, então são todas variáveis que você controla para o momento. Se você ficar muito ligado no negativismo, você não vai ter essa energia extra que você vai precisar agora, porque está todo mundo precisando dar um trabalho extra. A minha rotina e não é só o vendedor, né? A minha rotina de CEO virou de cabeça para baixo. E eu eu já não tinha zona de conforto, agora eu estou em zona de guerra. Então, é isso que a gente tem para hoje. Mas eu acho que assim, se você está despertando para uma realidade só agora que a água bateu na bunda, não deixe isso acontecer de novo. Então, assim, essas dicas óbvias que um pai daria para um filho, né? Assim, cara, leia os livros da tua indústria, quem são as referências da tua indústria? Segue o Danilo, segue o Ricardo, segue os caras aí que estão sempre postando coisa boa e tem a oportunidade de estar em contato com o que há de mais fresco no mercado, né, para trazer isso. Ouça podcast, aproveita teu tempo livre, né? Investe bem o teu tempo livre em podcast, cuida da tua saúde, enfim, N dicas que um pai poderia dar para um filho, mas o que eu acho que, assim, eu acho que quem realmente tem que estar preocupado agora, quem estava ali, cara, levando a vida, puta, vivendo pelo final de semana, sabe? Tipo, pô, tô cagando pro trampo, meu game é falar mal do meu chefe, mas também não me mexo, tá? Não ganho bem, mas também não ganho mal, então não vou pedir as contas, vou esperar me mandarem embora. Tava ali, cara, levando a vida, né, cozinhando a vida. Cara, esse cara, ele tem que ficar preocupado, porque nessa hora a empresa facilmente enquadra ele como um custo e na hora que precisar cortar a gente, quem aporta menos capital intelectual na empresa acaba dançando e vai ter mais dificuldade de se recolocar no mercado, porque se você não construir um ativo intelectual ali, cara, infelizmente se recolocar vai ser um pouco mais difícil. Agora eu acho que aquele cara que está sintonizado, pô, estou estudando, estou investindo no meu network, ouço podcast, leio os livros, estou atualizado com tudo que está rolando, cara, ele tem um capital intelectual que a empresa tende a preservar e ainda que a empresa não consiga manter aquele colaborador, porque a empresa entrou realmente numa situação muito difícil, quem tem conhecimento, quem tem bom networking, quem está afiado, se recoloca rapidinho, entendeu? Porque é isso, cara, a gente está todo mundo atrás de bons profissionais. Então, se você é um bom profissional, porra, eu acho que você está mais tranquilo, você não está confortável, mas talvez você passe por um desconforto um tempo, mas eu acho que um bom profissional, quem age direitinho, vai ter sempre um lugar.
Agora, para quem está despertando agora, tá ali, pô, tô há 3 anos no trampo, levando de qualquer jeito, tá, a água bateu na bunda agora, cara, não deixe isso acontecer de novo, cara. Começa a estudar, começa a se mexer para você aprimorar e ter capital intelectual para você se fazer essencial na empresa que você trabalha, ou se a sua é procurar emprego em outro lugar, você realmente ter diferenciais na hora de conseguir um bom trabalho. Essa é a minha dica. Caraca, mano, demais. Em resumo, não delegar o próprio sucesso, né, meu irmão? Ir para cima e accountability, né? Show de bola, mano. Muito bom. Cara, realmente foi fantástico esse bate-papo, uma aula aí, cara, muitos insights. Eu até anotei algumas coisas aqui que eu mesmo vou aplicar, cara, na minha operação. Boa. Mano, eu queria deixar uma mensagem final aí, que você deixasse uma mensagem final para a galera que acompanhou esse nosso bate-papo. E também, como que eu faço para te encontrar, meu irmão? Onde é que eu encontro conteúdo? Como eu faço para saber mais de você, da Hamper? Fantástico, cara. Então vamos lá. Eu acho que assim, eu dei bastante dicas, acho que deixo como minhas palavras finais isso agora, já que a gente está nesse momento de pandemia, não vamos entrar em pânico, vamos manter o equilíbrio e vamos cuidar das variáveis que a gente controla, né? A gente não consegue controlar a evolução do vírus, a gente consegue ajudar para o vírus não evoluir, mas a gente consegue Fica em casa. controlar, cara, o que a gente... ficando em casa. A gente consegue controlar, cara, o nosso pipeline, a gente consegue controlar o que a gente lê, o que a gente consome. Então é isso, foca menos no ambiente externo, menos em pôr a culpa, em, como o Daniel falou, em delegar suas responsabilidades e ficar pondo culpa em mil e uma coisa fora, e começa a olhar para si mesmo, o que você pode mudar para melhorar. Essa é a minha dica final. Onde vocês me encontram? Meu e-mail é ricardo@hamper.com.br, para quem quiser falar comigo. Me encontra facilmente no LinkedIn, Ricardo Correa Hamper, no Instagram, Ricardo L. Correa, tudo junto. Não vou fazer jabá da Hamper aqui, é uma plataforma de prospecção. Se você está no momento de prospectar, fala com a gente que a gente pode te ajudar. Mas se você ainda está no momento mais de entender e tatear para ver onde você vai pisar, a gente acabou de criar uma comunidade chamada Ramp Up Folks, que daí é um lugar onde uma galera aí boa vai estar discutindo, cara, assuntos de marketing e vendas diversos, tirando dúvidas. Já está rolando um monte de coisa ligada ao momento de pandemia. Eu acho que é um bom lugar para você começar a se informar e aí, tendo mais informações, você sair buscando mais coisas mais específicas. Beleza? Cara, show de bola. Gente, antes de encerrar, um lembrete rápido aqui. Lembrem-se que a gente vai estar sorteando um ingresso para a Digitalks Expo 2020 e 2 mentorias exclusivas, uma de vendas e uma de CS, a de vendas comigo, com a Sales Hackers, e a de CS com a consultoria de sucesso. Então, basta postar um stories, marcar aqui a Sales, marcar a Clint, Digitalks e Hobbies.cs. Marca também o Ricardão, que o cara merece, o cara é demais. Cara, um prazer aí compartilhar um pouquinho aí da tua história e do teu conhecimento. Gente, um abraço a todos, muito obrigado, para cima. Valeu, Danilão, prazer dividir o espaço com você, obrigado pelo convite aí, Sales Hackers, Clint, todos envolvidos, parabéns pela iniciativa, contem comigo aí, abração. Tamo junto.